Escola Bíblica Dominical, que nunca falte sobre você o óleo da unção do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, já que já estamos chegando, já tem gente que já está ligado, já está conectado conosco, tem alguns que ainda estão se preparando, e nesse período a gente vai estar fazendo uma oração. Você que já ouviu esse louvor, esse louvor é lindo, uma ministração maravilhosa. Glória seja ao Rei, o poderoso Salvador. Vamos inclinar nossas cabeças. Você que está nos assistindo, que está na sua casa, você que está no seu local de trabalho, você que está no ônibus, na condução, você que está no leito de hospital, você que está em outro estado ou em outro país, que está nos assistindo nesse momento, que a graça do Senhor te alcance nessa manhã abençoada de domingo, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, que possamos juntos trocar experiências da parte de Deus nessa manhã. Vamos conversar com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia que se chama hoje. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Te agradecemos por estarmos vivos. Te agradecemos por estarmos juntos, ó Pai, conectados, Senhor, para que possamos estudar a Tua Palavra. Te pedimos agora, fala conosco, Espírito Santo. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder. Ser com aqueles, ó Pai, que estão se preparando para se conectar junto conosco nesse momento de Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos agora que estão trabalhando. Abençoa, Senhor, aos nossos amados irmãos e a todos os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente. Abençoa agora os ministros da Tua casa. Abençoa, meu Pai, as igrejas. Abençoa os lares agora, neste momento, meu Pai. Livra, Senhor, de todo mal agora. Toca no necessitado, toca no caído, toca no desanimado, Senhor. Levanta a Tua igreja e dá ânimo ao Teu povo, meu Pai. Nós te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos por ter mais esta oportunidade, Senhor, de levar a Tua mensagem a essa humanidade, ó Pai. Abençoa e ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, antes que eu esqueça, deixa eu começar a dar os avisos aqui, porque senão o meu pastor, o pastor Tadeu, vai puxar a minha orelha se eu esquecer de dar esses avisos. Aviso 1, querido. Hoje, às 16h30, tem culto de adoração. O pastor Tadeu vai estar ministrando, junto com a pastora Liliane. Tem culto hoje às 16h30, não perca. Você vai ter essa oportunidade de organizar todo o seu domingo nessa semana de quarentena, mais uma semana de quarentena, glória a Deus por isso. A Bíblia diz para em tudo dá graça. Então você já se organiza, que o pastor Tadeu vai estar ministrando hoje às 16h30 culto. Você que é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, mas está conectado conosco, então tenho uma mensagem de Deus para você, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe as suas finanças, e você não pode esquecer, por favor, de ajudar a nossa igreja nos dízimos e nas ofertas. A igreja tem compromissos financeiros, que mesmo diante dessa situação, a gente tem que cumprir esses compromissos financeiros, porque nós temos que honrar com o nome do Senhor. Então você que nos conhece, que não nos conhece, que está chegando agora, que o Senhor abençoe. E você que é membro da nossa igreja, que é nosso amigo, que é nosso parceiro, não esqueça de estar ligado lá na página da igreja. Nós temos duas contas bancárias, Banco Santander e Banco Bradesco. Os dados bancários estão todos na página da igreja. Você pode ofertar ou dizimar diante da sua possibilidade, tá? Você não vai, claro, se endividar por causa disso, mas diante da sua possibilidade, você pode entregar o seu dízimo e fazer a sua oferta, tá? E que Deus abençoe todas as suas finanças em nome de Jesus. Amém? Se eu perguntar para o meu operador de áudio se eu esqueci mais alguma coisa, esqueci mais alguma coisa? Ele está dizendo que não, então a gente vai partir agora para a lição da escola bíblica. Esqueci sim. Esqueci de dar a graça e a paz do Senhor para aqueles que nos acompanham aqui. Deixa eu ver aqui quem está com a gente aqui. Quem está?
Tia Leila, graça e paz, tia Leila, saudade da senhora, hein? Que Deus abençoe. Pastor Tadeu, esse está assistindo. Esse está assistindo, né? João Vitor é a tia Neide, graça e paz, tia Neide, tô com saudade da senhora, hein? Pastora Liliane, Regininha, beijo, Regininha. E quem for assistindo, quem for entrando, eu vou dando uma olhada aqui. Meu amado marido, operador de áudio, também tá vendo ali. E a gente vai estar, né, falando, cumprimentando cada um dos nossos irmãos, que a saudade está batendo, né? Eu senti saudade até do que eu não gosto de comer hoje, queridos, que é peixe. Até o que eu não gosto de comer eu tô sentindo saudade. Essa quarentena tá dando saudade. Cadê a Jaque? Eu tinha visto a Jaque aqui antes. Eu não tô achando a Jaque aqui na minha lista. Daqui a pouco ela aparece. Ela aparece e desaparece. Daqui a pouco ela aparece. Ela aparece e desaparece. Daqui a pouco aparece a Jaque. Você que quer fazer alguma pergunta referente à EBD, é só colocar aí na página que você está assistindo, que a gente vai estar... É na página da igreja, né? É na página da igreja e no WhatsApp. Olha só, querido, você quer fazer alguma pergunta da EBD, é só colocar na página da igreja e no WhatsApp, tá? Ou no WhatsApp. Ou no WhatsApp. O maridão tá aqui acompanhando. Se você colocar sua perguntinha lá, concernente à Escola Bíblica Dominical, a gente vendo aqui, a gente vai estar respondendo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos começar. Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua Bíblia? Já tá com a Bíblia na mão? Seja ela qual for. Como diz o pastor Tadeu, Bíblia papel, Bíblia online, no seu computador, no seu iPad. Pega aí sua Bíblia agora que vai começar a ministração, tá? Nós vamos agora falar da parte final dessa aula de servir a Deus. E nessa introdução tem algo muito especial. A gente preparando essa parte final da lição, vai dizer: servir a Deus na adversidade gera transformação, crescimento e amadurecimento. 3 itens gigantescos na vida do crente. O servir a Deus é uma bênção. E a experiência de servir ao Senhor, ela gera transformação. E isso a gente descobriu ao longo da lição, a gente vendo isso. E algo interessante que essa lição está sendo dada justamente nesse período, né, de quarentena que nós estamos vivendo. E no final do ano passado, o pastor Tadeu, quando fez o culto de encerramento de ano, para a gente ver como é que Deus fala com os homens de Deus, como é que Deus fala direto com os ungidos de Deus. E a gente tem que ficar ligado com aquilo que Deus fala com os seus profetas. No último culto do dia 31 de dezembro de 2019, eu não sei se o pastor Tadeu vai estar lembrando disso, eu chamo ele de meu caçulinha, né? Na intimidade eu chamo ele de meu caçulinha, porque é o meu caçula. E ele subiu no púlpito e a palavra que ele disse para o ano de 2020 seria crescimento, amadurecimento, um ano de mudança. Lembra, amor, que ele falou na ministração? Ele disse: o ano de 2020 para a nossa igreja é um ano de crescimento, um ano de amadurecimento e um ano de mudança. O pastor falou isso no dia 31 de dezembro de 2019. Quando virou o ano, em 2020, o ano já começou tendo várias lutas. E a igreja se mantendo de pé. E a igreja perseverando. E olha só agora, querido. A gente está passando por esse estreito. Estamos passando por esse período de quarentena. E a palavra que foi dita lá atrás. E ele foi preparando. É algo maravilhoso da parte de Deus. O pastor foi preparando as lições. Me pedia para preparar as lições da EBD. Referente a isso. Crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento. E ele não sabia que viria uma onda dessa, né? O homem de Deus não sabia, mas Deus sabia que viria uma onda dessa de quarentena, uma onda dessa onde todos, infelizmente, ficariam separados temporariamente um do outro, onde se você não tiver firmado na palavra de Deus, onde se você não tiver tido uma experiência e um crescimento da parte de Deus, você certamente não iria aguentar.
Porque ou você poderia estar prostrado, ou você poderia estar em depressão, ou você poderia estar desesperado. Então, o Senhor já foi preparando a sua igreja. Eu achei isso, o carinho de Deus para conosco. Esse preparo de servir a Deus também traz isso. Carinho de Deus. Eu vou permitir, é como se o Senhor estivesse falando, eu vou permitir que chegue uma peste mundial. Mas ao mesmo tempo, eu também já revelei ao meu ungido que eu vou preparar a minha igreja com crescimento e amadurecimento espiritual. Para entender que diante dessa pandemia que está vivendo, nada foge ao controle das mãos do Senhor. E como igreja nós entendemos isso. E é como igreja que a gente vai estar estudando nessa manhã. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Pastor, glória a Deus pela sua vida. Que em dezembro o Senhor deu essa palavra. Talvez nós não tenhamos entendido no momento, mas agora a gente entende da parte de Deus. E que o Senhor continue sempre com o seu coração e seus ouvidos apostos à voz do Senhor, pastor. Começando aqui. Existem momentos que estamos realmente no deserto. Foi o que a gente acabou de falar agora nessa introdução. Onde só temos o calor extremo durante o dia e o frio da noite. E no deserto a gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente cansaço, sentimentos se misturam diante da situação que estamos vivendo, principalmente em meio ao deserto, que é o que estamos passando hoje. E aí é justamente nesse momento que o diabo entra para tentar sugestionar e tirar proveito de alguma coisa. Servir a Deus na adversidade nos leva a ter um posicionamento. E isso é muito importante. Porque é justamente nesse momento de desespero que o diabo vai tentar sugestionar na sua mente. Que o diabo vai tentar sugestionar no meio da família. Que o diabo vai tentar jogar aquela onda de desespero, aquela onda de depressão. Nós estamos vivendo um deserto. É calor durante o dia, é o frio da noite, essa mistura de sentimentos, a pressão pelo confinamento, de estar muito tempo dentro de casa preso. Você já não tem mais o que fazer e mesmo assim você tem que saber que o Senhor está contigo e o Senhor está no meio do seu povo. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus 4. Mateus 4, versículo 10. Eu vou aguardar você abrir. Mateus 4, versículo 10. E servir a Deus gera posicionamento. Posicionamento diante das adversidades. Mateus 4, 10. Lê para mim, por favor, amor. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus estava ensinando que Satanás não poderia oferecer um substituto aceitável para Deus. Jesus, citando as Escrituras, responde a Satanás que estava pedindo Jesus, citando as Escrituras, responde a Satanás que ele não iria se curvar diante do que Satanás estava oferecendo. Existe apenas um Deus que é digno de honra, de glória e de adoração, onde nós podemos servir. Querido, entenda uma coisa. Você pode ser colocado diante da maior adversidade da sua vida. Não esqueça que importa você servir a Deus. Esse é o nosso posicionamento hoje. Eu posso não estar vendo nada. Eu posso estar vendo desespero de um lado, desespero do outro. Eu posso estar vendo que as contas estão chegando. Eu posso estar vendo que a situação está piorando. Mas eu não posso deixar que Satanás venha minar a minha mente ou colocar alguma coisa no meu coração, porque o meu posicionamento hoje é continuar seguindo ao Senhor, é continuar servindo a Deus. Nós falamos semana passada, existe propósito para tudo. Não deixe o seu foco de servir ao Senhor. Não deixe que nada tire o foco de você estar no centro da vontade de Deus. Não deixe que nada faça você duvidar do chamado que Deus trouxe para a sua vida. E isso é muito importante. Chamado de Deus
é algo simplesmente sobrenatural e Deus age nesse chamado. Então você não pode deixar que diante do deserto que você esteja passando, que a adversidade seja maior do que o teu Deus. Que o medo dessa contaminação seja maior do que o teu Deus. Posicionamento de um cristão hoje que serve ao Senhor pode ser tudo imenso, mas maior é o Deus que eu sirvo. Pode ser tudo desesperador, mas nada foge ao controle do Senhor. Eu estou aqui no deserto com uma sede, a garganta, ela está seca, mas maior é o meu Deus. Amém. Deus sempre, absolutamente, acima de tudo. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que ninguém pode servir a dois mestres. Não podemos servir a Deus e a Mamon, disse o Senhor. A palavra Mamon, além disso, significa, eu fui pesquisar e eu vi vários significados para a palavra Mamon. E um deles eu botei aqui, significa dinheiro que adquiriu um poder hipnótico e se tornou um Deus para alguém ou para alguma pessoa. Em outra versão de dicionário vai dizer que Mamon, contudo, não era somente uma divindade, e sim um termo de origem hebraica que significa dinheiro ou bens materiais. No Evangelho, a palavra é utilizada quando afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Abre lá, por favor, em Lucas 16:13. O servo de Deus, ele se posiciona para isso também. Não é possível hoje eu servir, não é possível servir a dois senhores. Lê para mim, Lucas 16:13, por favor. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você está entendendo o que a gente falou no início? Servir a Deus gera crescimento, amadurecimento e transformação. Eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que servir a um só Deus. Eu não posso servir aos meus sentimentos. Eu tenho que servir a um só Deus. Eu não posso servir ao meu desequilíbrio. Eu tenho que servir a um só Deus. Eu não posso servir a minha falta de fé. Eu tenho que servir a um só Deus. Ou seja, eu não posso me deixar levar pelo vento que está, o vento contrário que está circulando nesse momento. Eu tenho que servir ao meu Deus. Servir a Deus significa posicionamento. E eu só me transformo quando eu me posiciono, querido. Para o Senhor poder atuar de dentro para fora, que é justamente onde ocorre essa transformação, esse servir diante de Deus, ele vem de dentro para fora, você precisa antes se posicionar. É necessário que você se posicione diante de Deus. É necessário que você saiba, Senhor, essa é a minha posição, eu só quero servir a Ti. Ainda que eu esteja hipoteticamente descontrolado devido à situação que eu estou vivendo, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode, e eu não posso esquecer disso. Isso é essencial para o servo do Senhor. Isso é essencial para a igreja. A posição da igreja hoje diante do que estamos passando. Servir ao Senhor sobre todas as coisas. Nós tomamos todos os cuidados necessários. Nós estamos obedecendo todas as ordens de saúde. Mas também temos que cuidar do nosso espiritual. E o nosso espiritual diz que ainda que o mar, que as ondas se levantem, ainda que os montes se transportem para dentro dos mares, e ainda que as águas rujam, existe um Deus todo-poderoso e nada foge ao seu controle. Então, meu posicionamento hoje, eu não posso servir aos remédios de tarja preta para controle, eu não posso servir agora a minha falta de compreensão, eu não posso servir agora absolutamente nada a não ser ao meu Deus. Senhor, Tu és o foco. Senhor, controla agora o meu emocional. Senhor, controla agora a Tua igreja. Senhor, controla agora a minha família. Coloca tudo no controle de Deus agora nesse momento. É isso que a gente precisa.
Servir a Deus traz esse amadurecimento, esse posicionamento. Mas você não está preocupado? Eu estou preocupado. Mas você não está apreensivo? Eu estou apreensivo. Mas existe um Deus. E isso eu não posso esquecer. Existe um Deus que nada foge ao seu controle. Esse é o meu posicionamento hoje. Deus está no controle de tudo. Servir a Deus me traz isso. E eu não sirvo a dois senhores. Eu não fico aqui servindo as sugestões malignas de Satanás, que muitas vezes vai botar na sua cabeça: olha, você é do grupo de risco. Olha, você é do grupo de risco, então você tem que ficar agora, sabe o que vai acontecer com você? Você, quando acabar essa quarentena, você vai ter que passar por uma bateria de exames. Querido, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Não fique descontrolado dentro da sua casa. Não perca o controle com a sua família. Não perca o controle com os seus amigos. Coloque tudo diante de Deus e diz: Senhor, Tu és o meu guia. Senhor, Tu sabes na situação que nós nos encontramos. Tu sabes como estão todas as coisas. Eu não posso me abater, eu não posso me descontrolar, porque eu sirvo a um só Deus. E o Deus que pode tudo. E o Deus que pode transformar essa situação. E Ele vai fazê-lo no momento que lhe aprouver. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia lá e a gente vai falar. A gente já falou sobre crescimento. O que a gente falou até agora foi sobre crescimento. Foi sobre posicionamento. Então a gente agora vai falar sobre transformação. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Eu vou aguardar você abrir Atos 9, do verso 1 ao verso 8. Tia Solange, graça e paz, tia Solange. Beijo, tô com saudade da senhora. Shirley, meu amor. Shirley, muito tempo que eu não te vejo, neguinha. Que Deus abençoe. Amanda Larissa, Amandinha, minha linda. Deus abençoe a sua vida, querida. Jaque já chegou, ó. A Jaque foi, a Jaque chegou. Jaque já tá aí. Dá um beijo no Richard, Jaque. E olha o meu petit gâteau. Você separa o meu petit gâteau, Jaqueline. Porque eu vou ao Rio para comê-lo. Amém? Livro de Atos, capítulo 9, verso de 1 a 8. Leia para mim, por favor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Bem, queridos. Aqui entrou agora Cléo. Tio Jorge, Deus abençoe. Cléo, um beijo, meu amor. Kátia Monteiro, que Deus abençoe, Catinha, a sua vida. E voltando aqui, a passagem bíblica que foi lida. Atos capítulo 9, de 1 a 8. A gente acabou de ver quando Saulo, ele é designado com cartas para que Deus permite, nesse momento, que Saulo receba essas cartas e ele comece a perseguição à igreja do Senhor. Deus permite adversidade, angústia, provação, tribulação, sofrimento, para que sejam valiosas as lições de experiência dentro da nossa vida. Deu para você entender isso?
Servir a Deus também vai permitir a você ter lições valiosas da parte de Deus na sua vida, em meio a perseguições, em meio a sofrimento, em meio a provações, tais experiências que serão capazes de transformar a sua vida. Nós vamos ver isso na vida de Saulo. Essa experiência que ele teve, e daqui para frente você vai ver que a partir do momento que Saulo tem esse encontro magnífico com o Senhor, ao ponto dele dizer: Senhor, Senhor, ele reconhece que aquele que fala com ele não é um homem comum, mas que é o Senhor, onde se cumpre o que diz a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então você vai ver que ele reconhece o Senhor Jesus, e dali para frente a vida dele começa a ser calcada de diversas provações e adversidades. Mas é justamente nessas provações e nessas adversidades, em servir ao Senhor, que Saulo é transformado, que a natureza de Saulo é transformada. E para isso também serve. E para isso é que servimos a Deus, para que nossa natureza humana seja transformada pelo poder de Deus. O mistério de servir a Deus e passar por provas, sofrimentos, tribulações, nós vamos ver que sairemos de uma forma completamente diferente da forma que entramos. Vamos continuar. Estas adversidades podem levar-nos a um nível maior de conhecimento e entendimento. Elas também podem mudar a nossa percepção ou visão do mundo. E aí a gente vai retornar um pouquinho para a primeira frase que eu acabei de ler. Essas adversidades podem levar-nos a um nível maior de conhecimento e entendimento. Imagina você, Paulo na época já era um homem letrado, Paulo na época já era um homem cheio de conhecimento. A Bíblia vai dizer que ele era o melhor aluno de Gamaliel na escola dos doutores, então não era qualquer homem, era um homem top de linha. Paulo era o cara naquela época, ao ponto dele chegar, pedir as cartas para a perseguição, e as cartas lhe foram concedidas. Paulo era um homem que atemorizava a igreja, que qualquer cristão naquela época, ao falar o nome dele, já queria correr, porque a fama dele se espalhou por justamente perseguição à igreja. Então ele perseguia jovens, ele perseguia velhos, ele perseguia senhores, ele perseguia mulheres, ele perseguia a igreja do Senhor. E aí a gente vai ver justamente isso. A adversidade pode nos levar a um nível maior de conhecimento. Quando esse Saulo, que depois de convertido chama-se Paulo, que já era um homem letrado na sua antiga natureza, que já era um homem cheio de conhecimento da sua antiga natureza, quando ele tem justamente o encontro com a graça, com o Senhor Jesus, quando ele faz esse casamento do conhecimento secular com a revelação do Espírito Santo de Deus, e quando ele deixa Deus atuar na vida dele, esse homem, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai te mostrar, você lendo as cartas desse homem, o conhecimento dele torna-se algo sobrenatural, ao ponto dele dizer: existe um homem que foi arrebatado, de corpo eu não sei, de sentido não sei, mas que foi levado até um terceiro céu, o qual pode ouvir palavras inefáveis. Ao ponto desse homem poder dizer, em uma das suas cartas escritas, que ele falou: aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou ao coração humano. Eu creio que esse homem, depois que teve aquele encontro com o Senhor, aquele casamento com Deus, o conhecimento e o nível de conhecimento desse homem subiu, foi elevado, mas agora de uma forma espiritual. Tanto que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O conhecimento que eu tinha eu considero como esterco, porque agora o que habita em mim é a glória do Senhor, é o conhecimento do Senhor. Então, querido, as provações nos levam a isso. Servir a Deus te leva a isso.
a reconhecer a grandeza de Deus, a reconhecer que tudo que nós conhecemos hoje não significa nada diante da sabedoria, diante da ciência da parte de Deus. E quando a gente deixa Deus atuar, quando a gente deixa Deus fazer esse casamento entre o pouco que conhecemos e o muito que Deus tem para dar, é aí que tudo se transforma. É aí que a gente reconhece que somos pequenininhos. A gente pode falar como salmista: quem sou eu, Senhor? Que homem miserável sou eu para que tu, que és grande, possa olhar para mim? Que amor é esse de Deus? E Paulo reconhece isso, que servir ao Senhor começa a trazer a ele um nível de conhecimento maior. E esse entendimento diz o seguinte, que também pode mudar a nossa percepção ou visão do mundo que nos rodeia. E pode mudar o nosso relacionamento com Deus. Servir a Deus e deixar Deus entrar na nossa vida, deixar Deus colocar tudo no seu devido lugar e não esquecer que as provações que passamos, que os sofrimentos que temos, que as adversidades que vivemos, nosso papel não é negar a Cristo, mas o nosso papel é dar graças a Deus na adversidade, é porque existe um crescimento para nós em meio à adversidade. Existe um crescimento da parte de Deus com todas as provações que vivemos. Existe um amadurecimento preparado por Deus em cada provação que passamos. Servir a Deus é isso. Servir a Deus nos dá amadurecimento e crescimento. Transformação no nosso conhecimento. Mudança de visão. Eu não vejo mais com os olhos naturais, mas eu agora, as escamas caem dos meus olhos e eu quero ver com os olhos espirituais. Senhor, eu não entendo a prova de hoje, mas eu sei que existe um efeito para o meu crescimento amanhã. É isso que a gente tem que entender, que servir a Deus é isso. Servir a Deus não é olhar o hoje. Servir a Deus não é pensar que, por que eu estou fazendo isso agora? Não. Servir a Deus é o seguinte, eu vou fazer, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Mas eu vou fazer. Eu vou obedecer, porque alguma coisa de Deus eu vou receber, algum crescimento de Deus eu vou ter. O Senhor é o mestre final e devemos olhar para ele para entender o significado ou a lição que Deus está nos dando dentro dessa diversidade. Primeiro temos que estar dispostos a reconhecer que a adversidade que estamos passando pode trazer algo positivo para as nossas vidas. Precisamos nos lembrar de que Deus deseja que a adversidade tenha um propósito bom e benéfico para nos tornar semelhantes a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga isso. Toda adversidade que eu tenho passado, toda prova que eu tenho vivido, existe um propósito bom e benéfico diante da parte de Deus. Tem alguma pergunta aí, amor? Toda provação, todo propósito que a gente tem passado, existe algo benéfico da parte de Deus para nos tornar semelhante a Cristo. Querido, Jesus passou por provação. Jesus passou por sofrimento. Jesus passou por dores. Esse é o nosso papel quando a gente está servindo a Deus. Só que o Senhor Jesus, sendo homem Deus, ele veio passar por tudo isso para ensinar a cada um de nós que também diante dessas circunstâncias que muitas vezes são dolorosas para nossas vidas, nós adquirimos crescimento e amadurecimento. Olha você antes da provação e olha você depois das provações que você tem vivido. Olha você antes de tudo isso que você tem vivido com Cristo e olha para você agora. Tudo isso se chama transformação de Deus. E às vezes você, sem perceber, você já para e pensa assim, caramba, quem diria que eu hoje estaria agindo assim? Quem diria que eu hoje estaria amando meu inimigo?
Quem diria que eu hoje estaria perdoando uma atitude dessa? Quem diria que eu hoje estaria sentando à mesa com fulano ou ciclano? Sabe o que é isso? Deus. E muitas vezes Deus nos leva a circunstâncias dolorosas para nos fazer crescer. Vamos continuar? Com tudo isso em mente, podemos fazer uma pergunta. Quando a adversidade chega, qual o propósito o Senhor tem para permitir a adversidade na minha vida? Obrigada, amor. Só um momentinho, vou tomar só um pouquinho d'água aqui, meu marido trouxe para mim. Graças a Deus. A pergunta de hoje é: qual propósito o Senhor tem para permitir a adversidade na minha vida? A gente pode te dar hoje 3 razões para Deus permitir que a adversidade venha nas nossas vidas. Primeira coisa, para chamar a nossa atenção. Sabe, querido? Muitas vezes a gente está muito acomodado. A gente não sai da nossa zona de conforto. E Deus permite que a adversidade chegue, para chamar nossa atenção. Para chamar nossa atenção que os sinais dos finais do tempo estão chegando. Para chamar nossa atenção que Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, um dos sinais é esse. Por alguma forma, Deus quer chamar a nossa atenção para algo, para alguma coisa. Segundo, para nos levar a um autoexame. E isso é muito interessante. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo vai dizer. E como é difícil isso. Então Deus permite essa adversidade, em primeiro, para chamar nossa atenção, para que façamos um autoexame e para nos levar a um lugar onde vamos mudar a nossa crença e o nosso comportamento. Bonito, né? Interessante. Que lugar é esse? A Bíblia vai dizer que Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo e o socorro bem presente. Falamos isso semana passada. O pastor Tadeu repetiu no culto semana passada, no culto de celebração de tarde. E Deus nos leva a esse lugar onde vamos mudar a nossa visão, onde vamos mudar o nosso comportamento. Esse lugar de refúgio, debaixo das sombras das suas asas, e ali nós somos colocados por Deus naquele lugar, e Deus fala assim para você: agora é o momento que eu vou te transformar em meio à adversidade, porque mesmo tendo permitido a adversidade, eu não vou te deixar passar por isso sozinho, porque eu vou ficar do teu lado te ensinando a ser transformado com tudo isso. Vem uma pergunta? Vem um comentário do pastor Jorge. Comentário do pastor Jorge. Ele falou aqui: as transformações que Deus nos faz servem muitas vezes de testemunho e às vezes conversões de outrem, pois dizem assim: eu também quero esse Deus. Verdade, pastor. Uma boa observação do pastor Jorge. As adversidades que sofremos, as provações que sofremos, muitas vezes servem de testemunho para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou por problema parecido. Enquanto você está passando por esse problema firme na promessa do Senhor, aquela pessoa vendo a operação de Deus na sua vida, vendo o seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de prática, ele vai falar assim: eu quero esse Deus. Porque eu estou passando por essa mesma situação e quero passar com esse Deus que você está servindo aí. Eu quero esse Deus porque esse Deus tem sustentado você e esse Deus vai sustentar a minha vida também. Você falou para mim que Ele ama a todos, então eu quero esse Deus também. Obrigado, pastor Jorge, por essa observação. Servir a Deus em meio à adversidade é dar testemunho. Eu creio que pode complementar o comentário do pastor Jorge. É dar testemunho do nosso posicionamento capaz de transformar a vida de outros, capaz de modificar a visão de outros. Isso é importante também.
Tem outro comentário? Por enquanto não. Vamos continuar? A gente tinha falado que servir a Deus por último também nos leva a um lugar onde vai mudar nossa crença e nosso comportamento. Deus usa a adversidade para chamar a nossa atenção. Deus é um perfeito professor, né? Se imagina numa sala de aula, aqueles amados irmãos que são professores sabem muito bem disso. Na sala de aula, você entra numa sala de aula, quando você começa a dar aula, você faz de tudo para que a turma ou para que o aluno fique com os olhos fictos naquilo que você está ministrando, naquilo que você está ensinando. Ou seja, o professor ele tem que chamar a atenção do aluno. Ele tem que captar a atenção do aluno para que ele possa explicar para o aluno aquele conteúdo. Assim Deus faz conosco. Muitas vezes Deus coloca a adversidade na nossa vida para chamar nossa atenção. Ele é nosso professor. É Ele quem ministra a nossa vida. E nós, como alunos, temos que estar com o nosso discernimento apurado e ligados com Deus que, opa, meu professor já está querendo me explicar algo, eu preciso prestar atenção. Essa adversidade não veio à toa. Alguma coisa eu tenho que focar nesse momento. Alguma coisa eu tenho que ver nesse momento, porque Deus está chamando minha atenção para algo. Nós estamos diante do Senhor. Às vezes o Senhor usa a adversidade para nos acordar, para que possamos olhar de forma diferente. E isso é lindo. Deus coloca muitas vezes a adversidade para nos acordar, para que possamos passar por ela. Isso é o que o pastor Jorge acabou de comentar, de uma forma diferente. Fazer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e é a tua vara e o teu cajado que me consolam. Eu estou vendo essa adversidade de uma maneira diferente hoje. Eu não vejo mais Golias, eu vejo o Senhor, porque o gigante não era Golias. O Senhor está acima de Golias. O Senhor é maior do que Golias. Então eu estou vendo de uma maneira diferente. E a gente vai começar a falar aqui, a gente já está finalizando, já são 10h41, eu tenho que terminar às 11 horas em ponto. Vamos ver se a gente consegue dar a lição toda. Se tiver mais algum comentário aí, amor. E a gente vai pegar Paulo de novo como exemplo. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, foi a última passagem que eu creio que você tenha lido. Você leu Atos de 1 a 7 ou um de 1 a 8? Foi um de 1 a 8, não 1 a 9. 1 a 9. A gente leu Atos de 1 a 9. De 1 a 9. Continua com essa passagem bíblica aberta aí, porque a gente não vai precisar ler de novo, mas a gente vai complementar mais alguma coisa, tá? Saulo tinha uma missão. Servir a Deus na adversidade traz uma missão para cada um de nós. A missão de Saulo era ir a Damasco e matar o maior número de discípulos do Senhor que ele pudesse encontrar. E qualquer pessoa que ele encontrasse no meio do caminho. Ponto. Essa era a missão de Saulo. Só que, até esta viagem, o objetivo principal de Saulo era perseguir a igreja do Senhor. Muitas vezes você sai de casa com uma missão. Até aquele momento, você está focado na sua missão. Depois, querido, que você tem um encontro com Deus, o Senhor é capaz de mudar a ordem das coisas. O Senhor é capaz de mudar a direção das coisas. Servir a Deus é estar à disposição do Espírito Santo para Ele fazer o que Ele quer, te levar para onde quer, te tirar de onde quer e colocar você aonde Ele quiser. Ele tira Saulo daquela missão de perseguição e coloca Saulo numa missão de pregação do Evangelho. Servir a Deus é fazer isso. Deus transforma, Deus muda, Deus tira de um lugar e coloca no outro. Essa é o mistério de Deus. E eu tenho que me posicionar. Porque Saulo poderia dizer, tá bom, mas eu não quero isso, eu vou continuar perseguindo. Mas não. Ele ouviu a voz do Senhor e reconheceu aquele Deus. E ele se humilhou.
Ele se humilhou, a Bíblia vai dizer que ele se humilhou, que ele caiu ao chão, que ele teve que ser carregado. Você pode ler na sua versão que ele foi levado pelos homens até Damasco cego. Servir a Deus é nos humilhar diante de Deus e, falar, e realmente reconhecer: Senhor, eu saí com um objetivo, mas agora que eu tenho encontro contigo, o Senhor é capaz, o Senhor quer que mude o objetivo, então eu vou mudar o objetivo, porque eu tenho que te servir. Seguir a Deus e diante da adversidade também nos leva a isso. A adversidade chamou a atenção de Saulo. O Senhor chama a atenção de Saulo, fazendo com que uma grande luz lhe cegasse temporariamente. Essa adversidade não só chama a atenção de Saulo, que na época, nessa parte ele ainda é Saulo, mas também o humilha diante dos seus companheiros de viagem que estavam com ele. O Senhor perguntou a Saulo no versículo 4: por que me persegues? Fazendo Saulo perceber que toda a sua vida tinha sido perseguir ao Senhor. Isso fez com que Saulo olhasse para si e percebesse o quão errado era a sua vida e as suas ações. Deus, muitas vezes, quando estamos servindo, dá esse aperto na gente. Servir a Deus e ir para esse local de autoexame de Deus nos faz isso. Meu Senhor, quão errado eram as minhas ações. Quão errado era a minha maneira de pensar. Quão errado era a minha forma de agir. Agora que eu te sirvo, agora que eu te conheço, eu estou vendo que existe algo muito mais profundo. Existe algo muito, muito maior do que a minha simples forma de pensar. Existe algo que reflete no mundo espiritual. E aí eu mudo a minha forma de agir. Eu mudo a minha forma de pensar. Porque eu não vivo mais por vista. Mas agora eu tenho que viver pelo Evangelho. Eu tenho que fazer como Jó, que antes de Saulo, ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir. Antes eu conhecia as coisas de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Quantas vezes você já perguntou: meu Deus, eu não entendo aquele irmão. Ele apanha e continua dando amor. Eu não entendo fulano. Fulano é maltratado, fulano é xingado, fulano é caluniado. Fica calado, ainda ajoelha e ora pelo seu próprio inimigo. Você pode não entender isso agora, mas existe um mistério muito mais profundo no âmbito espiritual. Assim como Paulo, isso serviu para que Paulo reconhecesse que as atitudes estavam erradas. Para que Paulo reconhecesse que a visão estava errada. Servir a Deus me leva a reconhecer que é tempo de me examinar. Talvez essa quarentena esteja servindo para você para isso. Seja um autoexame nesse momento. Um exame de transformação, um exame de conhecimento. Tem alguém aí para fazer? Tem, a Jaque fez um comentário aqui. Jaqueline fez um comentário, o Cadu vai ler aqui pra gente. Eu vou ler aqui. Ela disse: quando temos intimidade com Deus, Ele nos deixa mais tranquilos nas adversidades. Sei que é difícil, mas cremos que Ele tem algo de melhor para nós ou algo para nos ensinar. Minha última experiência foi tremenda. Deus me mostrou que Ele é um Deus do impossível, mais uma vez. Deus lindo. Você ouviu o comentário da Jaque, né? A gente chama ela de Jaque. Ela é Jaqueline, a gente chama carinhosamente, a gente chama ela de Jaque. Mas esse comentário da Jaque é completamente concernente à lição. Eu tenho certeza que a Jaque que passou por essa adversidade saiu completamente diferente da Jaque que entrou na adversidade. Sabe? A adversidade com Deus transforma. É mais uma experiência que ela pode contar. A adversidade com Deus traz paz. A adversidade com Deus traz equilíbrio. Porque Deus está passando junto conosco. Creia nisso. Jesus não te abandona. Jamais. Porque Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus não abandona ninguém, querido. Ele permite que você passe pelas provações
E ele está junto contigo, te dando força. Ele está junto contigo. Eu não vou te deixar cair, meu filho. Eu vou te levantar. Tu pode até titubear, mas eu vou te levantar. E vai fazer como aconteceu com a Jaque. Ela entrou nessa prova, ela entrou nessa peleja de uma forma, mas eu tenho certeza que a Jaque saiu de uma maneira completamente diferente. E eu tenho certeza que a visão da Jaque em alguma coisa nesse período de prova foi mudada da parte de Deus. Eu tenho certeza que para ela chegar a fazer esse comentário, algum autoexame foi feito. E não é porque nós temos 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos de vida cristã, a gente não precisa fazer esse autoexame. Lê do engano. Esse autoexame tem que ser feito constantemente. Porque somos imperfeitos. O Deus que habita em nós é perfeito, mas nós somos imperfeitos. E esse autoexame deve ser feito sempre. Até alcançarmos a estatura que diz a Bíblia de varão perfeito. Amém? Vamos lá. A conversão de Paulo vai dizer que, como a gente estava falando sobre Saulo, a gente vai falar sobre a conversão de Saulo. Essa aflição intensa de adversidade leva esse homem a mudar completamente a visão ao seu redor. Você vai ver no versículo 20 do mesmo capítulo, tá? Você vai ver no versículo 20 que em questão de dias, esse homem já estava pregando e anunciando Cristo. Olha como é que Deus muda, olha como é que Deus transforma. Olha para você antes, por exemplo, olha para você ontem, olha para você hoje. Olha para você há 1 hora atrás e olha a sua visão agora. Como é que Deus vai transformando? É fácil ver o valor da adversidade quando olhamos para a história de Saulo, porque ele foi humilhado e inclusive ficou cego. Saulo reconheceu que precisava mudar de vida. Servir a Deus significa mudança de vida. Deste ponto em diante, Saulo passou a ser conhecido como apóstolo Paulo. Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo e plantou igrejas por todo o mundo romano. Então a gente vai ver que esse homem de Deus, ele tem uma transformação tão radical da parte. Um dia ele é perseguidor, outro dia ele se torna perseguido. Damasco, o caminho de Damasco mudou a trajetória da vida de Paulo. Muitas vezes o Senhor colocou você nesse caminho e naquele dia, naquela hora, naquele momento, Ele mudou a tua vida. Ele transformou a sua vida. Então, lá em Coríntios, lê pra gente, por favor. Não lê agora não é Coríntios agora não. Separa Salmo 25 pra mim, por favor. Que eu acho que não vai dar tempo. Nem precisa ler Salmo 25, porque não vai dar tempo. Já são 10h52, a gente já tá terminando, tá? E a gente queria falar sobre Davi, o autoexame que Davi fez diante da adversidade, mas não vai dar tempo, a gente já está terminando. Mas você que está na sua casa, depois você vai ler, finalizando essa lição. A gente vai estar falando, ia falar sobre isso, porque a gente falou da mudança de Saulo para Paulo, que o caminho de Damasco foi um divisor de águas na vida daquele homem, né? Aquele caminho de Damasco realmente foi um divisor de águas que Deus fez. Muitas vezes o divisor de água que Deus quer na sua vida é o hoje, é o agora, é o já, para mudar radicalmente a sua forma de agir, a sua forma de pensar no serviço da casa do Senhor, no servir a Deus, no cultuar a Deus, no adorar a Deus. E a gente vai ver que isso aconteceu também com Davi, lá em Salmo 25, depois você lê na sua residência, onde você estiver agora. Salmo 25, de 1 a 7, a gente vai falar sobre a oração que Davi escreveu, aquela oração quando ele estava passando na prova, quando ele clama ao Senhor, e o Senhor, ele na adversidade, leva a fazer esse autoexame. Tá? Em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 11, 28. Lê para mim rapidamente essa passagem. 1 Coríntios 11, 28. Vai nos dar também uma lição muito importante aí. 1 Coríntios 11, 28.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe por quê? A gente vai finalizar aí. A gente tem só mais 5 minutos. Examine-se o homem a si mesmo. Vai dizer o seguinte, que quando Deus usa a adversidade para nos despertar e nos motivar, devemos parar de olhar para a vida dos outros e examinar a nós mesmos. Deus muitas vezes pode usar essa adversidade para nos motivar, para nos despertar e olharmos para a nossa própria vida. Muitas vezes, quando o problema ocorre, nós assumimos uma outra personalidade. Aquela personalidade que você não conhece, que Deus conhece. Que a olhos humanos, talvez, você pudesse estar completamente descontrolado, que foi o comentário da nossa irmã Jaqueline. Mas uma personalidade de Deus, sabe? Quando Deus vem com aquela paz que excede todo o entendimento e tá todo mundo achando que a coisa tá feia, tá todo mundo achando que é desesperador e você tá lá diante de Deus confiando que Deus vai fazer, confiando, reconhecendo que muitas vezes pode estar difícil, mas você não perdeu a esperança. Você continua firme de que algo Deus vai fazer. A sua fé não foi abalada, pelo contrário, a sua fé foi fortificada na adversidade. Servir a Deus é isso. Fortificar a fé diante da prova. Fortificar a fé diante do sofrimento. O termo verdadeiro eu pode finalmente se mostrar completamente. Sabe por quê, queridos? Nós não conhecemos a nós mesmos. Essa é a verdade. Todo mundo diz, eu me conheço. Mentira, você não se conhece, não. Só Deus conhece a cada um. Você sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça? Aí você diz pra mim, eu sou careca. Lê do engano, você está careca. Um dia você teve cabelo. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você não sabe quantas moléculas existem no seu corpo. Mas Deus sabe. Você acha que se conhece. Só quem te conhece é Deus. E muitas vezes, diante de alguma situação que todos acham que você vai ficar nervoso ou desesperado e se impressionam com o seu controle, com a paz que excede todo o entendimento, com a sua confiança em Deus, meu Deus, mas fulano tá calmo, meu Deus, fulano, que fé que tem fulano, né? Sabe o que é isso? É a natureza que você não conhecia, mas que Deus liberou na sua vida, que Deus está permitindo que os outros vejam, porque nem você conhecia que você ia ficar desse jeito diante da adversidade. Você se espanta com o seu próprio comportamento diante da adversidade. Você se espanta com o seu controle. Você se espanta com a paz que você sente diante dessa aprovação e fala, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque eu estou passando nessa peleja, mas eu estou sorrindo. Eu estou passando nessa peleja, mas eu estou feliz. Eu estou passando nessa prova, mas eu estou de pé. Muita gente se desespera enquanto você continua firme. Essa é uma personalidade que talvez você não conhecesse. Mas que Deus fala, meu servo, tu tem condição de passar, meu servo. Eu te conheço. Fui eu que te fiz, meu servo. Fui eu que te formei, meu servo. Antes que tu se formasse, eu já era Deus. Antes que tu, ainda você não era, como é que diz o salmo, a passagem? Você era informe, eu já te conhecia. Você acha que não vai conseguir passar. Mas eu tô contigo. E a tua personalidade e as tuas atitudes passando nessa peleja comigo, como disse o pastor Jorge, vão surpreender a muitos. Muitos vão se espantar. Vai servir de testemunho para muitos. Porque você pode não entender, mas eu conheço você. Eu conheço porque fui eu que formei. Esse é o mistério de servir a Deus.
Servir a Deus faz com que nós comecemos a aprender que temos atitudes que na nossa natureza antiga, da nossa natureza antes de Cristo, talvez nós não tivéssemos. E aí a gente se surpreende com nós mesmos. Já são 10h59. A gente tinha mais 2 tópicos para dar, mas talvez o pastor Tadeu explique esses 2 tópicos depois para vocês. Eu não sei como é que o pastor vai querer fazer, porque essa é a parte final da lição. Ou se a gente vai deixar disponível depois para que os irmãos possam ler, para os irmãos possam tomar conhecimento. Os 2 últimos tópicos seriam a lição eficaz que conduz à mudança de comportamento e o nosso crescimento contínuo, que é o principal desejo da parte de Deus. E nisso tudo, a gente só quer que você preste atenção numa coisa. Nesse momento de conclusão da EBD. Tem mais algum comentário, amigo? Tem vários aqui que surgiu durante que você falou aqui. Aí a Kátia Brum falou: que bênção, estou amando esta aula, estou estudando profundamente Atos. Glória a Deus pela sua vida, irmã, estudo simples, específico e envolvedor. Pena que a aula vai acabar. Aí a Regina Lúcia disse aqui, concernente à lição, exemplo do povo de Israel, posição, se voltar para Deus, transformação, se purificar, equilíbrio, comunhão com Deus. Perfeito. Aí a Jaque já disse pelo Richard aqui. O Richard falou: Deus é perfeito. Usou Paulo como instrumento, conhecedor profundo do Antigo Testamento. Não viveu com Jesus e não foi seu discípulo. E praticamente 50 anos depois de Cristo ele falou com tamanho conhecimento e profundidade de ensinamentos de Cristo pelo mundo. Aí essa paz que ninguém explica. É verdade. Richard, perfeito o seu comentário. A irmã Regina também. A irmã Kátia, muito bom o comentário. A Kátia Brum, muito bom as observações que foram feitas. Eu quero agradecer à irmã Kátia Brum pelo carinho. A nossa lição é preparada com todo carinho para cada um de vocês. Nossos professores, eu agradeço a cada professor de escola bíblica dominical, que infelizmente nesse momento a gente está na quarentena, eles não estão podendo ministrar lá na igreja, mas a gente que está aqui podendo ministrar online para cada um de vocês. Depois a irmã Kátia, quando puder acompanhar também, nós temos professores que ministram de maneira maravilhosa e graças a Deus pela nossa igreja, pela nossa escola bíblica, que a gente continue abençoando a vida de vocês. A gente busca a lição, queridos, é justamente para isso. Não é para engrandecimento nosso, não é para engrandecimento da igreja, não. O objetivo da lição da escola dominical é justamente fazer com que você entenda mais a palavra do Senhor, que você conheça cada dia mais, que você cresça junto conosco e trocar experiências. Olha só quantas experiências a gente trocou hoje. Quantos comentários fortificaram a fé de alguns irmãos, outros irmãos explicando, sabe? É uma troca de conhecimento. A EBD serve para isso, para a gente trocar conhecimento, tá? E eu acho lindo essa forma com que a gente pôde aprender com a pastora Ana, com a minha mãe, quando ela era viva, essa troca de conhecimento. O Senhor já te ministrava no coração dela. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Vivemos no meio da igreja. E como igreja, como corpo de Cristo, a gente está aqui para aprender um com o outro. E o nosso pastor Tadeu, ele bate muito nessa tecla, né? Ninguém cresce sozinho. Nós somos um corpo. E como igreja, a gente está aqui para aprender um com o outro. E eu fico muito feliz com todos esses comentários e com o carinho dos amados. Aí pediu inclusive ele pediu para encerrar já a escola bíblica. O pastor Tadeu está pedindo para encerrar a escola bíblica. E aí a gente deixa a questão hoje. Você consegue se lembrar de uma experiência em sua vida em que você crê que o Senhor chamou a sua atenção? Como você responderia a isso e qual foi o resultado? Não precisa responder para a gente não. Você pensa, analisa e vê quanto você cresceu.
Bom, a gente vai estar orando agora, finalizando a escola bíblica. Mais alguma coisa? Lembrar novamente, né, do culto mais tarde, às 16h30, o culto online. Tá. A gente vai estar encerrando agora a escola dominical. E antes de encerrar, mais uma vez eu quero agradecer a participação de cada um dos amados irmãos. Amém? E que a gente possa estar junto o mais breve possível para cada um abraçar um ao outro, tá? Agora, incline sua cabeça, feche os seus olhos, ou você que está no seu local de trabalho, se liga com o Senhor agora. Você que está aí nesse leito do hospital, se liga com o Senhor nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por essa lição. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor continue abençoando cada irmão que nos acompanhou. Senhor, visita agora, Senhor, a nossa nação. Visita agora, Senhor, cada lar, Senhor. Visita agora, Senhor Jesus, os teus servos, ó Pai, porque a Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor e seja a força. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço perdão pela extensão do tempo, peço perdão ao pastor Tadeu aí pela extensão do tempo, mas eu amo o Senhor, meu pastor, e em obediência estou aqui, já finalizando a lição. Amém? 4h30. Culto de celebração, hein? Quero todo mundo lá 4h30 em nome de Jesus, pra gente louvar o Senhor. Quem vai estar ministrando é o pastor Tadeu. Que Deus abençoe a sua vida e um ótimo domingo e um bom almoço, tá? Que Deus abençoe.